Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Bloco Opinião Espírita, onde fazemos aqui o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, uma obra mediúnica, né? Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e com autoria espiritual também em parceria de Emmanuel e André Luiz, e que a cada capítulo, né, eles recorrem a um conteúdo da codificação para dar suas opiniões espíritas, né? E hoje chegamos aqui ao capítulo 40, né? Felizes e infelizes, né? O capítulo por conta de Emmanuel, né? Que ele vai fazer aí um paralelo entre felizes e infelizes. E para isso ele recorre a um conteúdo da codificação de O Livro dos Espíritos, a questão 921 do Livro dos Espíritos, que justamente está no livro 4, né? Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, né? E no subtítulo, né, subitem Felicidade e Infelicidade relativas, né? E aí a questão 920, né, pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa, né? Podemos ser completamente felizes, encarnados na terra? E aí a resposta dos espíritos é categórica, né? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. Então o homem pode ter um poder de amenizar e ser feliz o máximo possível. Bom, mas Emmanuel nos indica especificamente a seguinte, que é a 921, né? Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, né? Não, isso é uma afirmação, né? Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Afirmação. Aí vem a pergunta: mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa, né? Podemos ter até a felicidade completa só quando a Terra estiver transformada, mas até lá podemos conseguir uma felicidade relativa aqui, sobre este globo, nesta encarnação? Essa é a pergunta, né? E aí os espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Quer dizer, nós próprios construímos a nossa infelicidade. Pressupõe-se, então, a partir dessa premissa, que também podemos construir a nossa própria felicidade, né? Praticando a lei de Deus, continuam os espíritos, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Quer dizer, se praticarmos a lei de Deus, a lei de amor, justiça, caridade, podemos chegar a uma felicidade do quanto comportar a vida grosseira, que é a vida do corpo, a encarnação. Ok? Pronto. Essa é a resposta dos espíritos, né? E aí Kardec, né, Allan Kardec faz uma consideração, né? O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão a estada passageira. É para ele uma parada momentânea em uma má hospedaria. Olha que interessante, a vida é uma parada momentânea em uma má hospedaria, quer dizer, por uma necessidade, né? Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Quanto melhor esteja preparado, melhor ele chegará a uma situação melhor, né? Ave Maria, quanta redundância do melhor, melhor, melhor. Mas dá para entender, né? Somos punidos desde esta vida, quer dizer, esta presente encarnação, pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos excessos, né? Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres,
veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Quer dizer, que a gente realmente, nós somos artífices, né? Porque se a gente for remontar as causas, vamos ver que nós mesmos fomos os artífices da nossa infelicidade na maioria das vezes, né? Vide também o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, baseado nessa lição aqui do Livro dos Espíritos, Emmanuel nos escreve o capítulo 40, né? Nos dá a sua opinião espírita, com o título Felizes e Infelizes. E aí ele diz assim: o conceito espírita da felicidade. Olha só, peraí, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Olha só, o conceito espírita da felicidade nem sempre, olha só, nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Então, se a gente for enxergar, ver a felicidade sobre a ótica espírita, ou seja, sobre a ótica ensinada pelos espíritos benfeitores do mundo maior, nem sempre veremos a felicidade onde os felizes do mundo, onde o mundo a coloca, né? Nem sempre, então, o conceito espírita nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Então, por exemplo, podemos dizer assim, a gente está vendo ali um ambiente festivo. Então, ali é um ambiente de pessoas felizes. Na visão espiritual, não necessariamente. Pode ter muitas pessoas felizes ali? Pode, mas pode ter pessoas completamente felizes. Estão ali, né, abafando suas infelicidades, até naquela prática nefasta do afogar as mágoas, né? Tomando todas, por exemplo, é uma das formas de afogar. Por isso que o termo afogar, né? Bom, há pessoas que requisitam conforto demasiado, na preocupação de serem felizes, e acabam infelizes, estiradas no tédio. Quer dizer, quando consegue o conforto e fica lá, né, sem nenhuma atividade que realmente contribua com o seu crescimento, com o tempo, a pessoa se acha no tédio. Esse tempo pode ser a encarnação toda. A pessoa vai sentir esse tédio justamente quando desencarnar e ver, o que é que eu fiz? Ou melhor, o que é que eu não fiz? Né? Continua aqui, né? Criaturas aparecem pleiteando destaque e se crendo ditosas por obtê-lo. Quero destaque e ficam felizes quando obtêm esse destaque. Né? Confessam-se infortunadas depois, né? Depois que conseguem, confessam-se infortunadas quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Que muitas vezes a gente quer uma posição de destaque, gente, por pura vaidade, mas quando a gente vai encarar o trabalho que essa posição se nos apresenta, a gente vê que a gente não tem capacidade. Muita gente quer ser chefe, quer ser patrão, mas quando vai lá realmente na prática, vê que administrar não é uma coisa tão simples, e vê que era só o desejo de mandar nos outros, mas não a capacidade realmente de gerir algo, gerir um negócio, gerir o que quer que seja. Até mesmo nas casas espíritas, todo mundo quer ser dirigente espírita. Quero ser diretor espírita porque é uma posição de destaque. Quando vai lá ver como é que é o trabalho, né? Vê a labuta, aí vê que as coisas não é esse glamour tudo, né? Como se acredita que seja. Pelo menos para o dirigente sério, que realmente leva os seus encargos a sério dentro da instituição espírita, né? De acordo com os princípios do espiritismo, realmente, efetivamente. Ok? Bom, há felizes nas mesas lautas. Lautas quer dizer bem servidas. Né? Banquete. Né? Maravilha. Comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam e infelizes. Olha, isso aqui é uma comparação. Ó.
Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidade com os excessos a que se afeiçoam, ou seja, comer demais, comer bem é bom, mas comer demais gera comer e beber, né? O comer e o beber é uma coisa assim, que é uma faca de dois gumes, né? Quando bem exercitado, é ótimo. Quando no excesso, comer e beber, todo mundo já sabe, né? Não preciso dar uma aula aqui, mesmo porque eu não sou nem nutricionista para estar dando aula sobre isso, mas não precisa ser não, né? Basta ter um mínimo de discernimento sobre os excessos da mesa, né? Tanto da comida quanto da bebida, né? Então há esses, né? Que nas mesas são felizes com suas mesas e infelizes. E há outros que são infelizes na carência material, que tem mesas altamente pobres, né? Entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Então, aqueles que têm carência material, mas está angariando para si valores espirituais verdadeiros, né? Então, você pensar quais são os verdadeiros felizes do ponto de vista do espírito? Os primeiros, das mesas lautas, ou os carentes materiais? Não dizendo, é claro, né, não quer criar um estereótipo aqui, que aqueles que são bem de vida materialmente não possam entesourar valores espirituais, como aqueles que também, né, são pobres do mundo, necessariamente vão né, conquistar valores espirituais, né? Muitos encaminham até para a revolta, né? Ao contrário, né? Mas aqui é somente um comparativo que Emmanuel quis fazer, né? Que há felizes materiais, né? Mas que do ponto de vista espiritual são questionavelmente felizes, e há outros que têm carências materiais, mas que crescem espiritualmente e estão entesourando a verdadeira felicidade, né? Estão construindo. Que é isso que o Emmanuel quer dizer, o quê? Que a situação material no mundo não é a que define, né, se a pessoa está construindo ou não a verdadeira felicidade. Só isso que ele quer dizer com esse parágrafo, né? Aí vem aqui, ó. Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, quer dizer, os saudáveis, né, fisicamente, né, que abusam da robustez, né, robustez é força, caindo na desencarnação prematura, quer dizer, também por conta dos excessos, né, por conta dos excessos, tem saúde, mas de repente acabam morrendo por outras questões, né, por conta dos excessos, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, quer dizer, aqueles que não têm saúde física, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. E pessoas que têm doenças, mas que vivem mais do que os saudáveis, porque aprendem o devido controle, né, da questão da saúde, né? Porque a minha avó, por parte de mãe, viveu 96 anos. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu era criança, ela sempre foi hipertensa e diabética. Segundo minha prima, que é médica, acho que dessa faixa etária que eu estou agora, desde os 50, que ela já é assim. Então vamos dizer, se ela já está assim desde os 50, ela viveu 46 anos hipertensa e diabética. Mas por quê? Porque ela era disciplinada. Eu lembro minha avó era muito disciplinada com a questão da alimentação, com os hábitos, né? Procurava se mexer, se movimentar, né? Era daquelas pessoas acomodadas, né? Ela não trabalhava profissionalmente fora, né? Mas sempre estava fazendo alguma coisa. E era uma pessoa, inclusive, que não só fisicamente, né? Ela lia muito, né? Lia muito. Eu lembro que ela sempre lia livros, até livro espírita. Ela chegou a ler já perto do final da vida, né? Já com uns 90 anos, ela começou a ler, só que ela foi falar para mim, Ricardo, eu li os livros que você é espírita, né? Ele gostou? Que mentirada retada. É uma mentirada, todo mundo sai flutuando assim, é assim mesmo, né? Então assim, foi muito, muito engraçado, né? Mas ela leu, né? E isso aí acho que ela viu que não é tão mentirada assim depois que ela desencarnou, né, em 2012, né? Acho que ela já viu que não é tão mentirada assim que tem no livro do Espírito. Não é, vovó? Onde quer que você esteja, aí fica com Deus, né? que figura, viu? Quando eu lembro essa história, acho que eu já falei em outros vídeos dessa história, mas sempre ela me vem, né? Então é isso, né? Você vê o pessoal que faz academia, né?
são saudáveis, têm físicos, né, saudáveis, mas muitas vezes vão aos excessos, né, porque o corpo tem limite, e pior ainda aqueles que ainda usam anabolizantes, que pior ainda, né? Eu não estou dizendo que todo mundo de academia é assim não, gente. Graças a Deus, quem eu conheço que faz academia procurando fazer de forma saudável, né? Mas se tem conhecimento que nem todos fazem assim. Então, a atividade física, a depender de como é conduzida, pode ser também um caminho de queda. Viu? Também pode ser um caminho de queda. É saudável malhar? É, mas dentro, né? Dentro de um aspecto saudável, né? Depende de como se. Tudo depende de como se conduz, né? Em todos os lugares, continua Emmanuel, os contrastes aparentemente chocantes, situações risonhas, muitas vezes geram suplícios por vindouros, né, que vem depois. Por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhe foi emprestada. Então, pessoas que vivem situações felizes e que não sabem, né, encaminhar corretamente a sua felicidade, né, vai por caminhos enganosos e acabam, né, tornando essa felicidade um caminho para um suplício, né, um suplício moral, um suplício físico, seja lá qual for, né? A gente tem que ver isso aí, né? Somente as pessoas que gostam muito de festa. Festa é bom? Festa gostamos, todos nós gostamos de uma festa, né? Mas quando a pessoa vai muito a excesso, é muito farrista, né? E porque eu sou farrista porque eu sou alegre, eu gosto, sou alegre, sou festeira, ótimo, né? Mas aí vai aos excessos, isso aí posteriormente acaba gerando consequências ruins, né? Mas na hora a pessoa não pensa, né? Só vai pensar depois, né? Muito depois. Muitas vezes essa consequência nem vem na presente vida, vem numa posterior, né? Teve uma pessoa aí que eu soube que morreu de cirrose e nunca botou uma gota de álcool na boca. Onde é que veio isso? Vamos lá. Continua aqui. Aqui além surgem sem conta os felizes, infelizes, quer dizer, os felizes só na aparência. Nos enganos aqui se arrojam, né? Ali que surgem sem conta os felizes infelizes, nos enganos aqui se arrojam, e os infelizes felizes, nas provações em que se elevam, quer dizer, aqueles infelizes no mundo material, mas que interiormente são felizes porque estão passando bem pelas suas provações e estão crescendo espiritualmente, né? Aí ele dá um exemplo aqui, ó, de contraste também. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Ânitus, imaginado feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, é o carrasco. Quer dizer, ele foi o Ânitus que deu, né, segundo dizem, né, Ânitus deu a cicuta para Sócrates beber. Né, foi o carrasco. Ele é o feliz porque ele que ficou vivo, né? Mas não, né? Ele que foi. Ele hoje ele passa para a história como o carrasco, né? Isso aí não é de nenhuma forma um caminho para uma felicidade, nem material, nem no mundo físico, nem espiritual. Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Suposto, né, porque ele foi supliciado, né, pela ignorância e pela crueldade do mundo, né, que não compreenderam ou que preferiu eleger as suas conveniências ao verdadeiro ensinamento, né. Ele é o renovador do mundo, o suposto infeliz do mundo. Barrabás, julgado feliz, porque foi escolhido, né, entre ele e Jesus, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Pois é. Então aí, com essa comparação, Emmanuel esclarece mais ainda o que ele quer nos passar nesse texto, né, nessa opinião espírita. E aí agora, no último parágrafo, ele diz assim: apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos. No nosso dia a dia, gente, apliquemos, né, o entendimento espírita. E verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entredemonstrem nos quadros exteriores. Então não são os quadros exteriores, a vida física, né, o que a gente vê por fora é o que qualifica verdadeiramente um feliz e um infeliz, né? Não é o externo,
São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam seja a criatura a medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém, nos caminhos alheios, se voltem matematicamente para quem os formou, né? Pela lei de retorno, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito. Então, assim, o que Emmanuel está deixando claro aqui é que a verdadeira felicidade só se dá para aqueles que praticam a fraternidade, né? Quando se fala assim, pela felicidade dos outros, é que está dizendo assim, praticar a fraternidade. Claro que nós não somos responsáveis pela felicidade dos outros, cada um é responsável pela sua própria felicidade, mas somos responsáveis, quando temos consciência espiritual, por ajudar-nos uns aos outros, né? Pela fraternidade, né? E tudo aquilo de bom que a gente faz, matematicamente, retorna para nós, como também tudo aquilo de não muito bom, né? Para não dizer mal, né? Para amenizar um pouquinho, também volta para a gente. Então, isso que Emmanuel nos quis dizer neste capítulo sobre felizes e infelizes, baseado na questão 921 do Livro dos Espíritos. Ok, gente? Então, chegamos ao final de mais este vídeo, mais este capítulo. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda, e também leiam o texto, né? Quem não tem um livro físico, tem na internet, em PDF, é só procurar no Google. Leiam também o texto, reflitam, e também tenham as suas próprias conclusões, seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões, né? Para que assim nós criamos discernimento, né? E ajudamos a nossa mente a expandir, ok? Então a todos aí, fiquem com Deus e tudo de bom. Até!